Olá, bem-vindos às prévias do SINSEX. O terceiro SINSEX, nosso congresso multidisciplinar em sexualidades, teve início há alguns anos com a intenção de produzir um fórum de debates sobre as questões das diversidades e das sexualidades, a partir das várias formações acadêmicas das várias profissões. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, temos essa proposta de cuidar também dessa organização, e hoje eu venho apresentar para vocês uma professora com um estudo muito especial. E aqui temos, para as prévias do SINSEX, essa série de conferências anteriores ao nosso congresso, que ocorre em outubro deste ano de 2023, a professora Elaine Souza. A Elaine, ela é professora adjunta do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri. Também é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe. Vejam que nossa convidada de hoje tem uma formação que abrange uma série de condições especiais, porque também ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe e fez uma monografia sobre educação sexual na escola e uma dissertação sobre a diversidade sexual e a homofobia na escola. A tese defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre educação sexual no currículo de licenciatura em Biologia, e tem experiência de 7 anos como professora de educação básica, pesquisa nas temáticas de sexualidade, corpo, gênero, feminismos e currículo na perspectiva de estudos culturais pós-estruturalistas, bem como questões relacionadas a ensinos de ciência, biologia, formação docente, artefatos culturais e estratégias didático-metodológicas no ensino de biologia. Ela é vice-líder do grupo de pesquisa na área de educação em ciências, registrado no CNPq, membro do grupo de pesquisa Meio Ambiente, Biodiversidade e Ensino, e membro do grupo de pesquisas de Gênero, Sexualidade e Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Federal de Sergipe. Professora, muito obrigado pela sua participação, e eu acho que todos vão poder absorver muito boas ideias. Muito obrigado. Eu deixo você com a sua apresentação e vamos lá. Então, primeiro agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, né, sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo acerca das questões de sexualidade, corpo e gênero, da educação sexual, né, interligada ao currículo de biologia, mas que vai além do biológico, como eu intitulei na minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018. E desde então, né, eu venho trazendo mais pesquisas de extensão também, né, a gente sempre está na escola levando essas questões. Então, deixa eu apresentar um pouquinho das identidades que me constituem. Eu sou mulher, cis, né, bióloga, feminista, né, uma feminista voltada para as questões pós-estruturalistas, e sou mãe solo também, de uma menina que vai fazer 2 anos, Ana Flora. Então, eu gosto de trazer um pouquinho das minhas identidades para entender um pouco de como eu, né, comecei a trabalhar com essas questões e o quanto eu venho tentando disseminar nas escolas, né, na universidade, agora que eu estou dando aula, essas temáticas. Então, eu vou apresentar alguns slides para vocês. E aí, né, a apresentação é intitulada Educação Sexual além do Biológico, abordagens e problematizações. Ano passado também eu me vinculei, né, ao mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Sergipe, que é o PPG-CIMA, então estou lá como professora permanente também. E aí, uma das questões, né, que sempre me perguntam, né, por que estudar, pesquisar a educação sexual? Estudar e pesquisar essas temáticas tem muito a ver com a minha trajetória pessoal, não só também acadêmica, né, profissional. Então, as vivências acadêmicas, a dissertação, a tese, mas eu digo que quem, na verdade, despertou esse interesse para trabalhar com essas questões foram os alunos e alunas. Quando eu comecei a dar aula nas escolas de ensino fundamental, depois eu fui dar aula nas escolas de ensino médio,
eu percebi o quanto essas questões de sexualidade, do corpo humano, de forma biologicista mesmo, acabavam sendo deixadas de lado. Geralmente era uma temática que vinha no final do livro didático, e aí acabava o ano letivo, não dava tempo abordar, não dava tempo, né, vamos dizer assim, abordar essas questões, e acabava sendo, vamos dizer assim, desconsiderado. Então, os alunos e alunas, eles tinham muitas curiosidades, muitas dúvidas para entender mais sobre seu corpo, sua sexualidade, seu gênero. E aí, eu, como sempre me interessei também por essas questões, comecei a abordar e a discutir essas questões em sala de aula. A forma como eu comecei a abordar não foi muito assim, vamos dizer, eu tive alguns desafios, algumas dificuldades. Né? A gente sabe que trabalhar com essas questões da educação sexual em sala de aula ainda é um desafio muito grande. E quando eu comecei, foi em 2008, né, na escola, a trabalhar com essas questões, mas aí em 2011 eu escrevi a minha monografia, então eu passei um ano me dedicando mais, estudando. Então eu acredito que eu consegui e buscando formas de trazer a educação sexual para a sala de aula numa perspectiva sociocultural e política. E não só numa perspectiva biologicista, higienista, ligada à prevenção. Claro que a questão da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, contra a gravidez, né, entre jovens, também são assuntos importantes de serem discutidos na escola. Mas não é só isso. Né? A educação sexual é muito mais abrangente. Então, eu, ao longo desses anos, pesquisando e estudando essas temáticas, eu pude tentar, vamos dizer assim, como dizem, né, os meus alunos e alunas, plantar algumas sementinhas nos lugares por onde eu passei, trazendo esse olhar mais amplo para a educação sexual. E aí eu queria antes também mostrar para vocês, né, um livro que a gente organizou, que é o livro Interculturalidade e Transdisciplinaridade. O que a biologia tem a ver com isso? Esse livro está disponível, né, online, como e-book, e a gente reúne biólogos e biólogas de algumas regiões do Brasil que trazem esse olhar, não só para a educação sexual, mas para outras temáticas que têm a ver com a biologia, num olhar sociocultural e político, né? Muito na perspectiva dos estudos culturais também, né? Então, a gente trabalha numa perspectiva dos estudos de gênero, sexualidade, com um olhar também para as teorizações Foucaultianas e numa perspectiva pós-estruturalista, que é principalmente problematizando a linguagem. Então, a gente entende que a linguagem, os nossos discursos, eles são carregados de preconceitos, de discriminações, né? A gente tem uma linguagem que é sexista, misógina, machista. Então, a gente procura desconstruir essa linguagem, inclusive muito presente nos livros didáticos, né? Na biologia de modo geral. Só para citar um exemplo, a gente vê lá sistema reprodutor, né? Como se os órgãos sexuais fossem direcionados exclusivamente para a reprodução. Né? Quando a Jimena Furlani já problematiza, né, nas suas publicações também, a questão da gente falar sobre sistema sexual. Então, aí é só um exemplo, né, do quanto a linguagem ela é carregada por esses preconceitos. E aí, né, na tese, eu trouxe como uma das questões de pesquisa de que modos a temática da educação sexual tem sido discutida e incorporada no currículo de licenciatura em biologia da Universidade Federal de Sergipe, né, que foi onde eu estudei a minha licenciatura e também o mestrado. Aí no doutorado, apesar de ter feito na URGS, né, eu retornei para fazer minha pesquisa de campo lá, já que na Universidade Federal de Sergipe, o grupo de pesquisa, né, do qual eu ainda faço parte, que é o GESEC, criado pela professora Claudiene Santos, que hoje está na UFO, então, na Federal de Uberlândia, esse grupo ele já tinha, né, conseguido incluir no currículo disciplina de sexualidade humana como optativa, depois a disciplina de corpo, gênero e sexualidade como obrigatória, uma disciplina de perspectivas culturais no ensino de ciências e educação. Então, a gente já tinha, né, um olhar de desconstruções acerca da sexualidade. E aí, na minha tese, né, eu trago aqui de forma resumida, né, aí, se alguém tiver interesse, né, tá lá no LUME, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como caminhos metodológicos, né, procedimentos investigativos, a gente realizou exame de documentos,
o PPP e a matriz curricular da licenciatura em Biologia da UFES, as diretrizes curriculares nacionais também foram analisadas. Realizamos grupos focais, né? Então foram realizados 3 encontros com biólogos e biólogas recém-formadas, e também com os que estavam, né, já no finalzinho da graduação. Realizamos também entrevistas semi-estruturadas com 14 biólogos ou biólogas, e os principais conceitos, né? Sexualidade, gênero, corpo, cultura, identidade, diferenças e as relações de poder que atravessam esses conceitos. Eu vou falar um pouquinho sobre esses conceitos para vocês. Então, a sexualidade é uma dimensão que vai abranger identidades, linguagens, relacionamentos, desejos, prazeres, que são construídos socioculturalmente ao longo da vida das pessoas. Então, a nossa sexualidade, ela não é determinada exclusivamente de forma biológica, não é algo inato, não, ela vai sendo produzida e reproduzida ao longo das nossas vivências. E aí a questão de gênero, né? Na verdade, o conceito de gênero, ele está justamente nesse olhar de problematizar a diferença cultural entre homens e mulheres. Então, é uma diferença cultural, né? É produzida na e pela cultura, as oposições binárias que colocam o masculino como se fosse superior e o feminino como inferior, mas a gente vem problematizando, né, tentando desconstruir essas assimetrias nas relações de gênero, entendendo que as identidades de gênero são múltiplas, são plurais, e a gente precisa problematizar isso, na verdade, desde antes mesmo do nascimento, né? Como já diz a minha orientadora, né, Dagmar Meyer, a minha orientadora do doutorado, a própria Jimena Furlani, a Guacira Lopes Louro e tantas outras, né, teóricas que a gente tem no nosso país, né, em outros espaços mundiais, vamos dizer assim. Então, entendendo que é uma pluralidade e que não existe só essa polarização azul para menino, rosa para menino, né? São múltiplas identidades de gênero que a gente tem. E aí, quando a gente fala de gênero, e aí na tese também teve muito essa questão de entender gênero como ideologia. Na verdade, criaram esse rótulo, né? Então é importante que a gente enfatize: gênero não é ideologia. Então, eu trouxe alguns recortes, né, da minha tese, quando um dos participantes disse: eu não acredito nessa ideologia de gênero, acho isso muito medíocre. O que existe é sexo. Então, há confusão, né, entre sexo e gênero. E aí a ideologia de gênero é diferente do campo de estudos de gênero e sexualidade. Então, essa ideologia foi um dispositivo, né, originado por fundamentalistas e antifeministas, visando barrar direitos e atingir os grupos LGBTQIA+, mulheres, grupos, né, pessoas étnico-raciais, ou seja, pessoas que fogem do padrão cis heteronormativo. E aí também é importante que a gente fale sobre corpo, principalmente quando a gente entende o corpo não fragmentado, como, né, usualmente é visto nos livros de biologia. Então, o corpo como uma construção individual e coletiva, que engloba semelhanças e diferenças de outros corpos, né? E esses corpos, eles são produzidos na e pela cultura, conforme o tempo, conforme a sociedade. Então, como Foucault já dizia, o corpo não existe exclusivamente como um artigo biológico, mas através de um sistema político. E hoje em dia a gente está vendo, né, principalmente nas redes sociais, nas campanhas publicitárias também, essa representatividade dos corpos, né? Os corpos sendo cada vez mais exibidos na sua pluralidade. Também a gente discute um pouquinho sobre as principais abordagens da educação sexual, né, baseado na Jimena Furlani. Essas abordagens, elas têm articulações, convergências e divergências também. A mais usual, quando a gente fala em educação sexual, é a abordagem biológico-higienista, que é justamente você considerar basicamente ou exclusivamente, né, na maioria das vezes, as questões ligadas a infecções sexualmente transmissíveis, gravidez entre jovens, métodos contraceptivos, mas a gente tem a abordagem moral tradicional, terapêutica e religiosa radical, que vão tentar justamente defender essa questão da ideologia de gênero, defender a castidade e
em contraponto, na verdade, dessa ideia de vivenciar a sexualidade de forma livre, prazerosa. Então, essas abordagens mais ligadas para as religiões fundamentalistas acabam cerceando, né, essa liberdade. E essa importância de entender a sexualidade, as sexualidades, né, como plurais, como múltiplas, e os gêneros também. Então, aí a gente já começa a ter a abordagem emancipatória, como o próprio nome já diz, é numa perspectiva crítica, mas já entende essa conscientização, essa liberdade com relação às dimensões de sexualidade e gênero. E as três últimas abordagens, que são os direitos humanos, direitos sexuais e a abordagem queer, já trazem um olhar mais problematizador, mais questionador acerca da sexualidade do corpo e do gênero. A abordagem queer, né, queer vem do inglês, significa estranho, excêntrico. Quando a gente fala na abordagem queer, a gente lembra da Judith Butler, né, que trouxe essas questões. Então, é mais no sentido de subverter a linguagem, de problematizar tudo que é considerado normal e anormal, né, essa dicotomia, de entender que não existe um único modo legítimo de vivenciar a nossa sexualidade, de expressar os nossos gêneros, né? E aí eu trago um pouquinho mais da abordagem biológica higienista, porque geralmente quando a gente vê nos livros didáticos ou quando algum professor ou professora, principalmente de ciências e biologia, né, vai trabalhar essas questões em sala de aula, geralmente leva no sentido de mostrar, antes, né, eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, hoje a gente sabe que são infecções sexualmente transmissíveis, mas elas são exibidas como um tom de ameaça, numa ideia de mostrar que não, é melhor você não, né, se relacionar com as pessoas, porque senão você pode, né, adquirir essa doença. Então, é num tom ameaçador e não num tom de entender a nossa sexualidade como algo que pode ser responsável, saudável e prazeroso. Então, ao longo das minhas pesquisas e também das minhas vivências na universidade, lá no Instituto de Formação de Educadores, mas desde a escola, né, desde quando eu estava dando aula no ensino fundamental e no ensino médio, eu já tentava desconstruir essa ideia de educação sexual como algo estritamente restrito à questão higienista, biomédica. Então, como eu já tinha dito, não é que a gente não vai abordar sobre as questões de saúde, sim, são muito importantes, mas a gente não fica restrito a isso, até porque a saúde também não é algo que deva ser abordado nesse tom ameaçador. Também envolve muito da nossa subjetividade, das questões socioculturais. E aí a gente vê que o determinismo biológico, né, está muito presente. É culpa da biologia. Então, vamos entender a biologia não como algo também cultural, também produzido por seres humanos, né, mas como algo que seria determinista, que seria essencialista, inato, imutável, né, e até contraditório, né, porque a gente viu, né, nas principais teorias da biologia que não, que a mudança, as transformações são recorrentes nas múltiplas formas de vida, inclusive nas vivências humanas também, né, sobretudo, na verdade. Então, esse discurso biomédico, ele acaba não considerando as múltiplas dimensões de sexualidade e gênero. E esse discurso biomédico, que também pode estar articulado com o fundamentalismo religioso, né, acaba sendo produzido na e pela cultura. E por conta disso, os docentes e as docentes acabam sentindo dificuldade de trazer abordagens que excedam os limites do biológico. Então, a gente vivencia muitas dificuldades para trabalhar essas temáticas por conta da nossa formação também. Eu até me sinto privilegiada por ter tido, né, uma orientadora desde a graduação e depois seguindo nos meus estudos, que consegui, né, ter esse olhar mais abrangente, mais pluralista. E aí, na minha tese de doutorado, né, como o título tem Educação Sexual Além do Biológico, aí problematização acerca de sexualidade e gênero, na verdade, de discursos, né, acerca de sexualidade e gênero. Como eu falei, eu defendi em 2018. Eu consegui, vamos dizer assim, recriar um conceito de educação sexual baseado nos estudos, né, de Foucault, da Jimena Furlan e outros teóricos e teóricas, entendendo a educação sexual como um campo transdisciplinar, como o próprio nome já diz, né? Atravessa, mas vai além das disciplinas. E a educação sexual, ela possibilita problematizar discursos
sobre sexualidade, corpo e gênero, produzidos na e pela cultura. Então, eu resolvi escolher esse termo, né, manter esse termo educação sexual como um posicionamento político também, como uma tentativa de ir além das abordagens biológicas e de interrogar essa linguagem muito biologicista, essencialista, que tem em torno da educação sexual. Né? Algumas pessoas até disseram, por que você não coloca educação para a sexualidade, educação em sexualidade e gênero? Enfim, a gente sabe que tem vários outros termos, né, outras expressões. Mas justamente foi uma tentativa de ressignificar esse conceito. Manter o termo educação sexual, como eu já adiantei, é um posicionamento político e uma ideia de uma educação sexual, né, como a Jimena já destacava, pós-estruturalista, que aí essa educação sexual ela vai envolver ações pedagógicas que promovam uma reflexão didático-metodológica e política, justamente para problematizar verdades absolutas, padrões hegemônicos de sexualidade, corpo e gênero. Então, é uma educação sexual, como eu intitulei, além do biológico, mas principalmente além do que se convencionou em entender como biológico, porque a gente sabe que a biologia também é plural. Então, ao longo da minha tese, né, e dos meus estudos, a gente trabalha muito com a problematização, né, numa perspectiva Foucaultiana, entendendo que problematizar é um exercício, é um movimento de análise crítica, justamente para observar como foram construídos, reconstruídos diferentes discursos e ou soluções para um problema ou para um objeto. Nesse caso, né, o objeto de estudo é a educação sexual. Aí eu trouxe alguns fragmentos também das falas, né, da minha tese, quando um dos participantes disse, mas a sexualidade não é só pênis, não é só vagina. Porque eu já vivenciei até uma experiência assim, no sentido de que quando a gente vai levar esses temas para a escola, nas ações de extensão, a gente escuta muito da direção, né, da gestão da escola. Mas a gente não quer que traga, que mostre, né, aquelas próteses de pênis e vagina aqui, a gente não quer, no entendimento de que falar sobre as questões da educação sexual, a gente iria estimular a iniciação sexual precoce, quando a gente sabe que as informações estão aí, né, na internet, nas redes sociais, mas o conhecimento que a gente tenta levar de forma sistemática, né, de forma pluralista, vai além, né? Claro que essas questões do corpo, do sexo, estão incluídas, mas como eu destaquei, a gente trabalha também numa questão da autoestima, do autocuidado, do autoamor. Então, outro participante já disse, a ciência trabalha com exatidão e falar sobre sexualidade não é algo conclusivo. Então, aqui a gente já vê algumas fissuras, né, que as disciplinas que tem lá nesse currículo de biologia da UF já promovem. E aí vem mais falas, né, o gênero, como é construído, não tem como ser natural. Então, já traz esse entendimento de que o gênero ele pode ser construído, desconstruído, né, ele é maleável, e que é um produto histórico, é um organizador sociocultural. E aí outro participante disse, eu acho que gênero é mais que isso, está além das questões biológicas. Como você quer ser visto pelas pessoas? A participante Flora diz, gênero vai além disso, vai além de cromossomo, vai além de genitália, vai além de tudo. Então, assim, é quem você se sente, é quem você é. Então, esse título da minha tese, Educação Sexual Além do Biológico, teve muito a ver com os enunciados, né, que foram capturados a partir da produção do material empírico da minha tese. Os participantes e as participantes, né, trouxeram muito essa ideia de ir além. Então, a gente percebe o quanto também incluir nos currículos escolares e acadêmicos disciplinas ligadas à educação sexual é algo muito importante. Mas, como eu destaquei, a educação sexual é transdisciplinar. Então, independente de ter uma disciplina, ela transversaliza outros campos de saber. E aí a gente chega nesse exercício de desconstrução, né, numa perspectiva derridiana, né, do Derrida, que vai justamente tentar dar visibilidade às contradições, às ambiguidades que a gente carrega nos discursos, principalmente nos discursos que são deterministas, fundacionalistas, e que tem essa oposição à ideia de construção sociocultural da sexualidade, do corpo, né, do gênero. Então, a participante Maia disse, somos seres biológicos e, consecutivamente, seres culturais. A participante Pietra,
tentativa de desconstruir para construir uma nova ideia, uma nova concepção com relação à sexualidade, educação sexual e gênero. Então, essas falas já mostram o quanto a gente começa a promover esse exercício que é incessante, o próprio nome já diz, né? Um exercício que a gente faz a vida toda para desconstruir o que nos foi ensinado histórica e socioculturalmente sobre as dimensões de sexualidade, corpo e gênero. Então, eu trago, né, uma questão baseada em Foucault, como se poderia pensar diferentemente do que se pensa, né? Essa parte de repensar, eu trago numa visão Foucaultiana, mas aí voltando para o meu campo de estudos, né, para a educação sexual. Porque a gente sabe que a educação sexual, nessa perspectiva, né, com o olhar Foucaultiano, pode funcionar tanto como uma técnica de poder, como um processo de saber. Então, a educação sexual, numa perspectiva pós-estruturalista, pós-crítica, vai extrapolar as fronteiras essencialistas que tentam enclausurar a sexualidade e gênero. Seus saberes e suas práticas estão imbricados em normatizações e relações de poder. Então, a gente entende que a educação sexual não é a salvadora da pátria também, né? A gente precisa entender como também marcada por relações de poder e saber. E aí, nesse currículo de biologia da UFES, a gente percebeu que o passeio pelos estudos culturais, pelos estudos feministas, a partir dessas disciplinas, mais além também, vai estimular esse exercício de problematização e desconstrução dos binarismos e essencialismos acerca da educação sexual. Então, aí o participante Juan disse, a educação sexual tem que ir muito mais além do corpo, entendeu? Questões sociais, culturais, eu acho que está muito focada no corpo, na higienização. Vai muito além a educação sexual. Então, aí a gente teve outra fala, né, que diz, a educação sexual que eu aprendi aqui, né, no caso, no curso de biologia da UFES, foi justamente ir além do biológico. Não imaginava que uma aula onde eu iria falar sobre pênis e vagina, eu poderia falar sobre muitas outras coisas, né, que vão muito mais além. Então, a gente já percebe, né, o quanto esses ditos são carregados de problematizações e de desconstruções. De prescrições sobre prevenção, sobre ST, sobre gravidez entre jovens, sobre diferenças entre os sistemas sexuais. Essa ideia de ir além, presente nas falas dos biólogos, biólogas, né, ou em informação, admite diversos sentidos. Percorrer outros caminhos, seguir em frente, transgredir e ou afastar-se do conhecido. Então, é justamente essa ideia de duvidar do que foi instituído. A gente exercitar a suspeita, né, do que foi tido como verdade absoluta, inclusive e principalmente, né, no campo da educação sexual. Essa educação sexual, ela consegue ir além do biológico, isto é, ir além do que discursivamente foi inventado como biologia. Então, a gente tem um leque de possibilidades didático-metodológicas para abordar a educação sexual. Além dessas disciplinas curriculares, das problematizações, das desconstruções. Algo que eu utilizo muito, né, nas minhas aulas são os artefatos culturais, né, que constituem pedagogias culturais, tanto nos currículos escolares quanto nos currículos acadêmicos. Então, por exemplo, revistas, memes, a gente tem uma produção, né, de fanzines, que são aquelas revistinhas populares, depois eu vou mostrar para vocês, que a gente pega as temáticas da educação sexual e fazemos recorte e colagem para que os alunos e alunas vão construindo como é que eles e elas entendem a educação sexual. Sempre nessa perspectiva de múltiplas formas de educar nos campos de sexualidade e gênero. Então, eu trago um pouquinho assim, do que eu venho fazendo nessa tríade de ensino, pesquisa e extensão, quais são as articulações possíveis para repensar essa educação sexual, como sendo além do biológico. Então, a gente tem as disciplinas da educação sexual, lá no IFE e UFCA, a gente tem a disciplina Educação Sexual na perspectiva dos estudos culturais, e tem a disciplina agora que vai ser, né, obrigatória, Educação Sexual, Saúde e Cultura, né, que eu ministro. O projeto de pesquisa Educação Sexual nos currículos escolares, o projeto de extensão Educação Sexual na, pela e para a diversidade de vidas humanas, e aí eu deixo até o Instagram do nosso projeto, né, que está ainda no início, apesar da gente ter começado em 2019, mas aí veio a pandemia e a gente teve que fazer online em 2020.
Então, acabou dificultando um pouco a ampliação. E depois eu acabei entrando de licença maternidade, e aí esse ano que a gente vem retomando, né, essa participação nas escolas. Mas já conseguimos, assim, trazer um olhar diferenciado para os alunos trans, né, os alunos e alunas trans, para a participação dos pais e mães responsáveis nessas questões de sexualidade, corpo e gênero, tirando dúvidas sobre o que é educação sexual e o quanto é importante falar sobre essas questões na escola, já que a gente sabe que a maioria das famílias não se sentem à vontade por várias questões, né, para falar sobre esse tema. Tanto pelo que foram ensinados ou não, né, nas suas vivências, as questões de falta de conhecimento mesmo, que às vezes impede, né, de trabalhar essas questões da educação sexual de forma múltipla. E aí eu estou mostrando aqui, né, alguns fanzines que a gente produz nas disciplinas, né, nesses projetos em sala de aula. Então, a educação sexual, vamos ter essa conversa e a gente traz algumas temáticas. Não existe um único jeito de ser homem ou mulher, já trazendo esse olhar mais amplo, né, acerca do gênero. A gente realizou também um concurso de desenhos e pinturas, que aí envolvia retratar, né, tentar retratar os corpos de forma múltipla. Então, falando sobre a questão da gordofobia também, a gente aborda diversos tipos de preconceito, problematizando. Então, a educação sexual, ela propõe isso também, de desconstruir preconceitos e discriminações, a partir do momento que você dá visibilidade a essas múltiplas identidades e diferenças. Né? Aqui eu trouxe um pouquinho do grupo, né, que faz parte dessas ações na escola. E aí a gente traz as conclusões contingentes, né? Porque é um exercício que é incessante, que é mutável. Então, esses pensamentos, eles são transitórios. Né? Pensar a educação sexual foi, e talvez continue sendo, né, uma reinvenção de diversos modos, né? A partir dessa incessante reescrita da história da educação sexual nos currículos escolares e acadêmicos. Principalmente, né, no meu campo de saber, que é a biologia. Então, eu tento fazer essa ressignificação, primeiro na biologia, para a gente conseguir ir para outros campos, por exemplo, a química, né, a física. E aí a gente consegue vislumbrar a incorporação desse campo transdisciplinar como uma trajetória, como uma estratégia potente para produzir novas configurações em meio a possibilidades e limites, que deslizam na contingência das dimensões de corpo, sexualidade e gênero. E aí uma pergunta, né, que a gente teve que responder diversas vezes, inclusive com os projetos de pesquisa e extensão. Afinal, para que a educação sexual? Então, aqui eu trouxe a imagem do meu grupo, né, de pesquisa e de extensão, que a gente tem outras pessoas, mas alguns que participaram dessa ação, para a gente conhecer o nosso corpo socioculturalmente, para a gente prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes, para a gente desconstruir e quebrar preconceitos e tabus, para um mundo que seja mais justo, igualitário, e principalmente para nos tornarmos educadores e educadoras mais empáticos e empáticas. Então, acredito que a educação sexual, ela consegue aproximar a gente dos nossos alunos, alunas, com toda a sua multiplicidade. Então, a educação sexual é um direito, e a gente precisa lutar, né, para que esse direito seja usufruído da forma mais plural e diversa, democrática possível. Então, eu trago um pouco das referências, né, que eu utilizei para resumir um pouco, né, do que eu venho pesquisando e estudando nessas questões, mas é um diálogo que a gente vai mantendo aí nas redes sociais e nessa rede de comunicação também do congresso tão importante, né, que é esse, que vai ser realizado em outubro, mas a gente já está fazendo, né, algumas prévias. Então, gente, muito obrigada e vamos aí continuar, né, discutindo essas questões. Professora, muito obrigado. Eu adorei ouvir uma série de coisas aí e que vão ser muito importantes nós discutirmos esse ano todo para recuperarmos e desenvolvermos um olhar que permita que todas as pessoas, todas as variações, as diversidades, elas sejam percebidas como importantes para a vida de todos nós. Quero agradecer a sua participação e lembrar a todos que continuaremos nos próximos meses até o Congresso com coisas boas aqui. Até logo, gente. Até mais, gente.
Obrigada.